Deus, Ele tem falado muito com a gente, mas tem falado bem mesmo. Eu estava comentando com o pastor hoje, e eu falei para ele o seguinte, falei: pastor, nós precisamos ser muito de Deus. Aí fiquei falando. Depois eu falei para ele: não, o senhor me perdoa. Na verdade, nós não precisamos e temos que ser muito de Deus. Nós não temos que ser muito de Deus. Eu disse assim: eu estou aqui do lado de cá chorando, e eu falando no telefone. Nós não temos que ser muito de Deus. Nós temos que ser de Deus. Não muito. Você tem que ser de Deus. É o que eu tenho que ser, o que você tem que ser. De Deus. Eu dizia assim para ele, eu comentei isso com os pastores. A Bíblia Sagrada nos fala que o apóstolo Pedro foi um homem que cometeu uns erros e ele chorou amargamente. O que ele chorou amargamente, depois que Jesus foi para a glória, aquele homem mudou de uma tal maneira, mas mudou tanto, que uma certa vez ele passando assim na rua, ele foi passando o sol lá de cá, batendo no seu corpo, formou ali a sombra, e a sombra passou por cima do coxo, e o coxo ficou de pé. E eu disse para o pastor, ele não disse, o Pedro, olha, fiquem aqui, faz uma fila, que eu vou passar aqui agora, e a minha sombra vai curar vocês. Não, ele não disse isso. Não é errado, até fazer isso que eu já fiz, e outros pastores, não é errado, mas você vai entender. Ele não disse, forma uma fila, vocês doentes, põe os coxos aqui, os cegos, surdos, não. Ele caminhando voluntariamente, e aquele coxo na sua necessidade, ele precisava do socorro, a sombra do Pedro passou por cima daquele homem, o homem ficou curado, ficou de pé. E eu dizia para o pastor que estava comigo no telefone, falei: pastor, a nossa sombra está curando alguém? Nós somos tão de Deus, ou de Deus, a ponto até da nossa sombra ter unção, ter fogo, ter poder. Eu disse mais, esse mesmo Pedro, diante do sinédrio das autoridades, falou assim: ó, vocês estão nos proibindo de pregar o Evangelho, mas fiquem vocês sabendo que nós não vamos parar de pregar o Evangelho. Chegou junto dos discípulos, dos demais, e eles perguntaram: e aí, irmão Pedro, o que eles falaram? Eles nos proibiram. E agora, o que vai ser? O Pedro diz: agora mais do que nunca, é que nós vamos pregar o Evangelho. E o Pedro falou: vamos orar. E quando começaram a orar, mas tremeu a casa. Aí eu disse para o pastor: quem sabe nós não estamos fazendo tremer nem 1 metro, 1 metro à nossa volta, dirá uma casa. Nós precisamos ser de Deus de verdade. Você que está me ouvindo, se nós que fazemos a obra de Deus pensamos assim, e você que não está no meu lugar, sua sombra tem curado quem? O ser de Deus na sua vida está fazendo tremer o quê? E etc. Não precisa nem ser muito,
Você tem que ser de Deus. Sendo de Deus, ser a pessoa de Deus, a pessoa que Deus manda você ser, já vai ser, meu irmão, o tudo para a sua vida mudar. Da noite para o dia. Você simplesmente só tem que se examinar. Isso é uma coisa terrível. Você tem que ser aquela pessoa assim, pensa e diz: Jesus, eu vou me examinar aqui agora. Isso é para você entender. Eu vou me examinar. Aí você vai se examinando, diz: essa gravata aqui, ela é tudo que tem me atrapalhado nessa área da minha vida. Pronto, pega e tira. Vai se examinando. Essa camisa aqui é tudo que tem me atrapalhado na vida tal. Tira. E esse meu sapato, ele tem me atrapalhado naquela área da minha vida. Tira. Tudo aquilo que você sabe que não é bom para você, que te atrapalha e que impede você de ser de Deus, você tem que tirar. O problema é que você não tira. Você vai deixando. Tem dó. Aí entra a minha mensagem tão importante: até quando terás dó de Saul? Eu falo para os pastores, às vezes, pastores, você tem uma pessoa pecadora na igreja, que está contigo, e aquela pessoa está atrapalhando você, a obra de Deus e tudo, e você diz: não, deixa ele aí, deixa ele aí, deixa ele aí, e aquela pessoa vai atrapalhando tudo a todos. Em vez de você cortar o erro, não corta. O negócio é sério. Você diz: bem que Deus poderia fazer. Deus diz: enquanto há anátema no meio de vós, não serei convosco. Tem que tirar, para Ele entrar e te dar vitória. Amém? Bem, a minha mensagem é boa. Você anote o título. O título é: o que Deus fez contra você, para que ele seja tratado com tanto desmazelo. O que Deus fez com você, para você tratá-lo da maneira que você vem tratando. O Brasil todo está me assistindo pelo canal do IGD e também da RIT. E vai aí a pergunta para você que está me assistindo em casa. Nós estamos em Campinas, na José Paulino 781. O que Deus fez contra você, para que você venha e possa tratá-lo dessa maneira. A que maneira, pastor? Você sabe a maneira que você tem tratado Deus? Você sabe a maneira que você tem tratado Deus. Eu estava saindo da minha casa, estava saindo da garagem, me veio duas grandes mensagens. Eu parei na hora. Ainda bem que eu estava ali na garagem. Parei, falei: Jesus, obrigado. Comecei a escrever as duas mensagens. Graças a Deus que não tinha saído, não tinha ido para a rua, senão ia perder muita coisa. O que Deus fez contra você, para você tratá-lo da maneira que você vem tratando? De um desmazelo, de qualquer maneira e etc. Abram as vossas Bíblias no livro de primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta, que é a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19. Primeiro vamos entender o que Deus fez por você. Se você vem tratando Deus de um jeito, Deus tratou e vem tratando você de uma outra maneira. Diz assim: sabemos que somos de Deus,
e que todo o mundo está onde? No maligno. Se o mundo jaz no maligno, de onde é que Deus nos tirou? Das garras do maligno, de Satanás. Você vem tratando Deus de um jeito, e Deus tem tratado você de outra maneira. A palavra nos relata que o diabo tem tido um certo domínio sobre o mundo. O mundanismo é a área dele. Ele tem feito só aquilo que ele sabe fazer: maldade. Fazer a pessoa ser ignorante, estúpida, levar a pessoa a viver com a mente fechada, levar a pessoa a viver os vícios, todas as sortes de vício, fazer a pessoa ficar doente e não ter como sair daquela situação, e etc. Viver a pobreza e muito mais. Diz a palavra: este mundo, o diabo tem domínio. Mas eu, na minha bondade, fiz uma coisa bonita por você. E o que Deus fez por mim? Vamos lá. João 3,16, volta um pouquinho. João 3,16. Ele diz que este mundo, o diabo tem domínio. Tem causado tamanhas destruições. Tem feito coisas terríveis. Você estava lá, debaixo do domínio dele. Eu acho que vocês já aprenderam que todo ser humano nasce debaixo da jurisdição maligna. Inclusive, quero despertar a muitos que estão me assistindo. Alguém diz: eu nasci católico e vou morrer católico. Você não nasceu católico, pode até morrer católico, mas nascer você não nasceu. Ninguém nasce espírita, ninguém nasce evangélico, ninguém nasce nada disso. Nasce debaixo da jurisdição maligna. A pessoa cresce, toma o entendimento, e ela tem dois caminhos para escolher. Ela tem o livre-arbítrio. Qual que você escolhe? Deus ou diabo, céu ou inferno? Se ela ficar fazendo isso aqui, já é cabeça dura. Ela já olha Jesus e diz: eu quero Jesus. A palavra de Deus nos diz em Malaquias que antes éramos do Senhor, mas por causa dos ensinamentos de nossos pais, nós nos desviamos dos estatutos de Deus. Malaquias 3, 6, 7. Então a pessoa que diz: não, eu sou, você não é nada. Ao contrário, você deveria ser de Deus, ser praticante da palavra do Senhor. Porque desde os dias dos ensinamentos, em que o pai começou a ensinar a palavra, a ensinar o filho, dar para ele o que ele devia ouvir, ensinou errado. Ensinou a se desviar e a estar fora da palavra de Deus. Se todo pai, mãe, tio, vô, ensinasse o ser humano a ser temente a Deus, misericórdia, ninguém seria do diabo. Mas aquela história, o menino cresce, o que você faz, o que você ensina, vai ter que dar conta, e só ensina o filho a não ser de Deus. Já vem o título da minha mensagem: o que Deus fez contra você, para que você o trate desta maneira, com desmazelo. O que Deus fez contra você, para você tratar o seu filho, educar o seu filho fora dos mandamentos do Senhor? O que Deus fez contra você, para você ensinar o seu filho a odiar a Deus e a não estar na igreja? Ele diz que o mundo jaz no maligno. Nós vimos a primeira carta de João 5, 19. O mundo jaz no maligno. Você estava neste mundanismo. E a palavra, o verbo aqui diz, no passado, estava, porque João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de
tal maneira, esse tal é inexplicável, não tem como explicar esse amor, é inigualável. Diz a palavra que ninguém tem amor como este, de dar a vida pelo seu amigo. O que Jesus Cristo fez, ninguém faz. Assim está escrito, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus fez por nós? Olha para mim. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, estava de uma tal maneira, o diabo pintando e bordando, direita, esquerda, frente e retaguarda, fazendo e acontecendo. Eis que o Senhor Deus mandara os seus profetas, e eles, irmãos, foram muitos deles apedrejados e mortos. O Senhor Deus mandou o seu Filho, e esse aí a humanidade o matou, e muitos o têm rejeitado. E ele diz: eu fiz isso por você. O meu Filho que estava comigo aqui, que é Deus, se fez como homem, manifestou como carne, igualzinho a nós, arrancou de nós tudo que é de mal e de ruim, permitiu que os homens o crucificassem. Ele fez isso por nós, Deus. E ele diz na sua palavra que iria ao Pai, mas rogaria um outro Consolador, o Espírito de Deus, e olha por nós, nos ouve, nos deu a condição do seu poder, do seu santo nome, e através do seu nome somos abençoados. E eu te pergunto, o que Deus fez contra você, para você tratá-lo assim? Porque até agora, essa parte que eu estou lendo, Deus só tem feito bondade. Eu não vou achar maldade aqui no livro sagrado, da parte de Deus contra nós. Só essa aqui já bastaria. Ele deu o Filho dele, e você não daria o seu, e também não dá. Deus só tem feito coisas boas por nós. Meu irmão me ligou mais cedo e disse: conta aí, conta na tua igreja aí, que Deus me abençoou. Eu criei. Esses dias atrás lá estava resolvendo um negócio, do lado financeiro dele, falou: ora aí e tal, e não sei o que mais. E ele foi lá, a coisa começou a funcionar, e a pessoa disse: não, vamos fechar o negócio aí, vamos fechar. E esse meu irmão foi até na igreja, tinha muito tempo que ele não estava indo na igreja, muito tempo, foi na igreja. Eu falei: e aí, não sei o que, tal. Ele falou: não, eu estive na igreja. Eu falei: como é que é? Não, eu fui na igreja. Eu falei: você foi na igreja da Taquara? E a gente chama lá Madureira de Madu, carinhosamente. Eu falei: você foi na igreja da Taquara ou na igreja de Madu? Ele falou: fui em Madu, que é Madureira. Eu falei: rapaz, ganhei o dia. Você me deu uma boa notícia agora. Eu falei: Deus tem uma bênção grande para você. No outro dia ele me ligou e disse: rapaz, fechei o negócio aqui. Fechei. No dia que eu estava no monte, ele me ligou e disse: abençoa aí. Eu falei: agora eu não posso falar contigo. Depois liguei, ele falou: não, está tudo certinho, está bem fechadinho lá na paz de Deus. Ele disse: papai do céu me abençoa. Ele falou: tem mais, eu creio que Deus vai me dar mais. Me ligou no outro dia e falou assim: o negócio começou a sair um outro aqui para mim. Falei: vai dar certo, em nome de Jesus. Ele: ora aí. Me ligou hoje e disse: está fechado o negócio, já foi depositado. Falei: glória a Deus, Jesus é bom. Ele falou: até vou mandar uma bênção para a tua igreja aí. Falei: glória a Deus, vai mandar uma bênção para a minha igreja, amém. Aí eu falei para ele: continua crendo que vem mais. Ele disse: não, tem uma outra aí maior ainda que está para vir. Eu falei: crê,
Porque Deus só nos abençoa. Deus só dá bênção para nós. Ele não dá desgraça. Deus não lança o sofrimento para nós. O triste é que Deus tem estendido as suas santas e poderosas mãos para nós, nos dando escape, fazendo por nós todas as maravilhas, e você o trata com desmazelo. Não está nem aí para Deus. Faz pouco caso de tudo que é santo e sagrado, não reconhecendo o seu poderio e senhorio, não reconhecendo a sua grandeza, trata Deus como se fosse um pedaço de pau, uma bola de futebol, chuta para lá, chuta para cá, e dá um chutão e não está nem aí com Deus. João 10, 10. Nosso culto hoje tem que ser uma aula para você tirar nota 10 depois. João 10, 10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. O diabo veio para fazer isso. Esse mundo que ele tem domínio, e que Deus viu que ele estava destruindo toda a humanidade, que ele estava acabando com tudo, com todos os homens. Aqui diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas olha o que o Senhor diz aqui, ó. Ele diz: eu vim para que tenham vida. Eu não estou aliançado, não estou ligado, não estou aliançado, não estou ligado ao diabo para matar vocês e destruírem vocês e roubar vocês. Não. Enquanto o diabo vem roubando, vem matando e vem destruindo, eu não. Eu venho dando vida. O que é dar vida? Fazer você ter, fazer você viver o que é de melhor. É Isaías 1,19, que ele diz: se crer e ouvir, crer e aceitar, comereis o melhor da terra. Ele diz: eu te dou vida, eu te dou o melhor que a terra pode te dar, e ainda te dou o melhor que o reino dos céus. Eu vim para te dar vida, e vida com abundância. Quem dá glória a Deus? Aí eu entro com a minha mensagem. O que Deus fez contra você, para que ele seja tratado de qualquer maneira com desmazelo? Ele diz na sua palavra que o diabo pinta e borda, pintava, pinta e borda, e já vinha a ponto de acabar com você, e ele veio trazer a salvação. Tirou de você dores, doenças e enfermidades, te dando a condição de usar o poder do seu santo nome, tomar posse das mais lindas e ricas bênçãos. E ele diz: ainda que ele roube, ainda que ele mate, ainda que ele apronte, eu ainda estou aqui agora para dar a você vida, para fazer você viver. Enquanto Deus determinou, você pode determinar na sua fé, eu estarei contigo e você vai estar muito bem. E por que você trata Deus, tem tratado Deus desse jeito aí? Aí eu trago umas famosas perguntas na minha mensagem. Ele já te curou alguma vez, igreja? Vocês respondam as minhas perguntas, por favor. Ele já te curou alguma vez? Sim. Se já, faz assim com a mão.
Já te curou? Glória a Deus, bastante gente. Ele já te salvou de alguma enrascada alguma vez na vida? Já? Puxa vida, glória a Deus. Bastante gente levantou a mão também. Ele já manifestou alguma vez a sua glória em sua vida? A coisa estava num tormento tão grande, pareceu uma luz, pareceu o brilho de Deus, e ver aquela saída. Já aconteceu isso? Aleluias. Ele te deu condição de comprar um carro, ou casa, ou qualquer coisa parecida alguma vez na vida? Já? Um carro, uma casa, ou qualquer coisa parecida, um móvel. Você queria comprar geladeira, não tinha condição, o sofá, mas foi lá, comprou, pagou e deu certo? Foi Ele que te fez sofrer as lutas que você está passando? Se não, você diga: não, não foi Ele, não é Ele. No momento de que Deus precisou de você, e você precisou de Deus, quem abandonou quem primeiro? Foi Deus que te abandonou ou você que o abandonou? E aí, igreja? Quando você precisou de Deus e Deus precisou de você, quem tomou a decisão de abandonar quem primeiro? Foi Deus? Se foi Deus, você aponta o dedo. Foi Ele. Não foi Ele? Foi você? Então diga: eu que abandonei primeiro. Foi você que abandonou. Até porque Ele não abandona até que você primeiro o abandone. Deus só vai te abandonar se você primeiro o abandonar. Ele diz que se você o buscar, Ele se deixa ser achado. Porém, se você o deixar, se você tomar a atitude de deixá-lo, Ele diz: eu te deixarei. Que mal Deus fez a você para que você o trate de qualquer maneira? O que Deus fez com você? Que mal Deus fez? Ele curou você, Ele salvou você de enrascadas, manifestou a glória dEle, te deu condição para comprar carro, casa, geladeira, te dar um emprego, tirar você de uma situação delicada, deprimente, caótica, desanimadora. Ele nunca fez você sofrer? Nunca abandonou você primeiro? Ele nunca tomou essa atitude? Fala: olha, fica aí sozinho, que se dane, problema seu. Deus nunca fez isso. Por que você faz essa maldade de tratar Deus com desmazelo, pouco caso? Eu te trago uma frase que vai ficar no meu coração para sempre. Você quer, quantos de vocês querem que Deus fique na sua casa todos os dias para a sua casa ser abençoada? Levanta a mão assim. Meu Deus, dá uma olhada aí agora. Eles querem que o Senhor entre em suas casas. Meu Deus, eu também quero, eles também querem que o Senhor entre em nossas casas todos os dias. Todos os dias. Então diga: Senhor, todos os dias. Amém?
Nunca esqueçam dessa frase que eu vou lhe falar. Você quer que Deus esteja todos os dias na sua casa, mas quantas vezes você está na casa de Deus? Ou tem estado na casa de Deus? Você quer que Deus esteja na tua casa todos os dias, mas você não tem estado nos dias que Ele tem determinado a você para estar na casa dEle. Que mal Deus fez a você para você tratá-lo desta maneira? Você quer que Deus esteja todos os dias na sua casa, no seu trabalho, contigo? Você quer que Deus esteja no teu carro, quando você estiver dirigindo, almoçando? Mas essa é a pergunta. Você quer que Ele esteja todo dia na sua casa, mas você tem estado na casa de Deus, ou nos dias que Ele tem determinado? Você que está me assistindo em casa, você quer que Deus esteja na tua casa todos os dias, mas você tem estado na casa de Deus no dia determinado? Pelo menos naqueles 3 dias que nós falamos. Quarta-feira orando pela família, sexta-feira pisando na cabeça da serpente e escorpiões, e domingo reconhecendo sua santa pessoa e dando glórias a Deus.